Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico Exotalks. Hoje vamos falar sobre uma iniciativa que pode redesenhar o futuro da nossa especialidade no Brasil. O projeto de lei 2167 de 2025, que institui a política nacional para o desenvolvimento da medicina nuclear. E para discutir essa proposta de forma mais profunda, iremos receber alguém que está no centro desta construção, o Dr. Marcelo Morales, assessor principal do senador astronauta Marcos Pontes. Tom, solta a vinheta. Muito boa noite a todos. Hoje temos a honra de receber o Dr. Marcelo Morales, que é médico formado pela USP, com doutorado em Ciências Biológicas pela UFRJ, onde é professor titular, é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina e da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas. É pesquisador do CNPq e atua também como assessor principal do senador Marcos Pontes, atuando nesta articulação entre ciência, tecnologia, saúde e educação. E foi justamente nesse papel que ele ajudou a construir o PL 2167/2025. E hoje também temos como co-host o Dr. Eber Videira, que é velho conhecido de vocês, físico, diretor de pesquisa em novos negócios da Médico ALD. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Médico Exotalks. Obrigado, Mayara. Obrigado, Eber, pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente debater esse assunto tão importante para as políticas nacionais de saúde do país, né, que dá respaldo a todo esse sistema para que ele funcione. Nós temos o maior sistema de saúde, que é gratuito, né, e temos que fazer com que ele seja sempre otimizado para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Obrigado pelo convite. Doutor Marcelo, antes da gente falar sobre o projeto, nós gostaríamos de começar com uma curiosidade. Quando que a medicina nuclear entrou no seu radar, foi uma área que o senhor já conhecia ou precisou se aprofundar um pouco mais nesse universo antes de construir a PL? Bom, Mayara, na verdade, a medicina nuclear entrou no meu radar, sim, bem antes da elaboração do projeto de lei, né? Minha formação é em medicina, como você mesmo falou, mas a minha carreira sempre esteve ligada à pesquisa científica e inovação, desde da minha iniciação científica. E depois, na gestão, depois que passei por toda a gestão como, por exemplo, diretor do CNPq em 2014, responsável pelas áreas de ciências da saúde e as ciências biológicas, eu acompanhei diversos projetos relacionados à medicina nuclear, né, como radiofármacos, infraestrutura científica para desenvolvimento. E depois, em 2019, o ministro Marcos Pontes me chamou para ser secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia. E esse contato ele se tornou ainda mais intenso, né, principalmente com os projetos estratégicos, por exemplo, o reator multipropósito. E aí eu chamo a atenção para um ponto que nos chamou a atenção, tanto a mim quanto do ministro Marcos Pontes à época, né, que foi a crise de abastecimento de radioisótopos naquela época, entre que nós tivemos aí, acho que foi em 2020, aproximadamente, e aquela experiência mostrou para a gente que a gente precisava ter uma noção mais clara que a medicina nuclear vai além da especialidade médica. Ela envolve aí a ciência, a tecnologia, a inovação, a indústria, a logística, mas principalmente o acesso da população a diagnóstico e tratamento. Então, uma crise de falta de radioisótopos chamou a atenção do ministro, e aí veio o projeto, né? Quando a gente veio aqui para o Senado, o senador pediu para que eu ajudasse nas questões de ciência, tecnologia, inovação, saúde e educação. E aí, quando a gente começou a conversar, eu conversei com a acadêmica, eu sou membro da Academia de Farmácia, eu conversei com a acadêmica Ana Miranda, e a gente iniciou um diálogo muito produtivo com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. E a doutora Elba veio aqui no Senado, vieram outros pesquisadores, profissionais, representantes, e
surgiu o trabalho, né, para a gente trabalhar com todos esses especialistas em prol do projeto de lei que saiu logo em seguida. Que ótimo, né, doutor Marcelo? Eu ouvi, assim, essa história, né, doutora Maiara, assim, justamente do pré, né, dessa concepção do projeto, onde a gente vê, na verdade, toda essa construção, né, fantástica dessa base, realmente, dessa estruturação desse projeto, né? E, doutor Marcelo, indo um pouquinho, né, nessa linha, né, desse bate-papo, né, imaginando assim, em algum momento, depois dessa estruturação, ou seja, você começa esse desenvolvimento, né? A gente sabe que teve em algum momento, assim, alguma resistência à criação desse projeto, teve desafios, né, políticos ou técnicos durante essa construção desse texto, né? Contando um pouquinho dessa história aí para nós. Eu diria que o maior desafio não foi superar resistências. Eu acho que construir os consensos, acho que esse é o grande lance, né? Quando a gente está trabalhando com a comunidade científica, em qualquer projeto em que a gente precisa construir, as ideias diferentes também são muito importantes, né? Esse embate de ideias. E a gente construiu um consenso. E a medicina nuclear envolve atores, como você sabe, como médicos, radiofarmacêuticos, físicos, pesquisadores, universidades, hospitais, indústrias, os órgãos reguladores, né, e também o governo. E a Casa Legislativa é fiscalizadora de todo esse processo. E, naturalmente, cada segmento tem suas prioridades que são diferentes umas com as outras. E, por isso, a nossa preocupação foi ouvir todos esses setores antes da elaboração desse projeto. Assim como a gente tem feito aqui no Senado, junto com o senador Marcos Pontes, a gente tem construído sempre... a gente traz os pesquisadores aqui para qualquer tema, seja ele qual for, a gente debate esse tema e depois vira um projeto de lei. E traduzido em um projeto de lei. E foi nessa perspectiva que a gente construiu, e eu acho que é o grande diferencial desse projeto. Ele não foi pensado para um segmento específico, mas para fortalecer todo o ecossistema da medicina nuclear. Maravilha. E essa de fato é a percepção realmente, né, então, do senador Marcos Pontes sobre a importância estratégica da medicina nuclear para o Brasil, né, essa discussão como um todo, né, doutor Marcelo? O senador Marcos Pontes, ele, primeiro, ser um astronauta, você passa por uma formação enorme, né? Todo mundo fala assim, foi para o espaço e voltou. Não, ele é um engenheiro formado no ITA, piloto de caça, então imagina, né? Então ele é um pesquisador também, não é da área básica, mas é um pesquisador como todos nós, e ele tem essa percepção e enxergou a medicina nuclear desde aquela época lá da crise, né, que tivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia de abastecimento. Ele viu que era necessário e acompanhou de perto o reator multipropósito brasileiro. Ele colocou essa proposta para o ministro da Saúde à época, e essa experiência mostrou que o problema não era apenas de saúde, mas também de soberania tecnológica. E logo em seguida veio a Covid, então a gente teve a percepção que o país está totalmente despreparado, apesar de ter uma comunidade científica de alto nível. Mas não existe uma política nacional para o desenvolvimento, para o atendimento às demandas nacionais. A gente tem coisas muito pulverizadas, e o objetivo do senador nunca foi discutir apenas o reator multipropósito. Eu quero deixar isso claro. Mas criar uma estratégia para que a gente fortaleça a medicina nuclear. Então, ele ficou muito feliz com essa proposição e essa possibilidade de a gente continuar com esse projeto agora, criando estruturas legislativas para que a gente tenha atenção para essa área também. Doutor Marcelo, e durante o desenvolvimento do PL, o que mais te surpreendeu ao conversar com os profissionais de medicina nuclear durante todo esse processo?
Maiara, o que mais me surpreendeu, eu acho que foi o nível de convergência. Eu esperava aí encontrar prioridades muito diferentes entre a academia, os hospitais, a indústria, os profissionais da assistência, mas na prática todos falavam e apontavam para o mesmo caminho, né? Os mesmos desafios. Havia um consenso de todos nós, inclusive, é claro que eu fazia o debate aqui no Senado, no gabinete, com os profissionais, mas é claro que a gente também tem a nossa perspectiva, né, de desenvolvimento nacional. E a necessidade de fortalecer a produção nacional, ela era muito importante, ampliar aí o acesso da população, reduzir as desigualdades, e formar, e também uma coisa muito importante, Mayara, é a formação de especialistas. E a ideia foi criar um marco regulatório que pudesse atender todas essas perspectivas. O que mais me chamou a atenção foi a qualidade da comunidade brasileira da medicina nuclear. A gente tem profissionais, pesquisadores de excelência internacional, e foi essa percepção que me deixou, e o senador também, com convicção que a gente precisava de uma política nacional que desse atenção à medicina nuclear como um todo. E durante essa construção, doutor Marcelo, quais foram os setores da medicina nuclear que participaram, né, junto contigo? Desde o início a gente teve essa preocupação, assim como todas as discussões que a gente faz aqui, por exemplo, a gente fez a discussão da pesquisa polar, né, dos polos, com os pesquisadores da área, sempre preocupado, e outros projetos, vários projetos, tem mais de 100 projetos que a gente desenvolveu desde que o senador tomou posse. E a preocupação principal é de construir um projeto representativo. Então, não adianta a gente fazer um projeto que não representa as necessidades da área. E começou essa discussão com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, né, presidida aí pela doutora Elba, que teve uma importante articulação e também a proposta inicial desse debate da acadêmica Ana Miranda, né? E a partir daí a gente começou a ouvir os médicos nucleares, radiofarmacêuticos, os físicos e todo o pessoal representativo da área. E essa diversidade foi fundamental para que a gente trouxesse um projeto que atendesse realmente às necessidades. E um projeto que ele é um marco regulatório. O que é um marco regulatório? Ele é uma diretriz, ele não vai falar o que tem que ser feito para cada aspecto da medicina nuclear. Não, ele é uma diretriz que direciona a atenção do Estado brasileiro para o desenvolvimento da medicina nuclear nos vários aspectos, né? Então, foi isso que levou a gente trabalhar nesse sentido e trazer todos os profissionais para esse debate, como a gente sempre faz aqui. Excelente. Doutor Marcelo, esse projeto, ele foi pensado apenas para resolver os problemas atuais ou ele já está pensando em preparar o Brasil para os próximos 20 anos? Mayara, sem dúvida nenhuma, ele foi pensado para o futuro, por isso que é uma diretriz. Porque projeto que decifra muito, que vai muito nos detalhes, ele caduca logo, porque essa área ela evolui muito rapidamente. Então, se a gente tiver diretriz, o projeto de lei, ele vinga durante muito tempo. E se tivéssemos preocupado apenas com os problemas de hoje, provavelmente a gente faria uma lei muito específica, né? E aí poderia caducar. E, por isso o PL estabelece somente essas diretrizes e a nossa intenção foi criar uma política de Estado, e não apenas coisas específicas que podem... Isso é muito importante todo mundo entender. Se a gente tem uma diretriz, que é o projeto de lei ou a lei, a gente depois, no infralegal, a gente pode ter as portarias dos ministérios regulamentando essa lei e colocando as coisas específicas nos seus devidos lugares. Então, a gente tem que começar do começo. Esse foi o grande intuito nosso ao fazer um projeto que é diretriz. Perfeito. E, doutor Marcelo, nos últimos anos, né, como o senhor bem pontuou, né, a gente vê a nossa medicina nuclear evoluindo rapidamente, né, e
hoje a linha de crescimento é justamente o conceito do teranóstico, né? Você acha que o Brasil está preparado para essa transformação? Antes de responder, eu acho importante explicar rapidamente, né? Porque pode ser que alguém que não é da área, né, possa estar ouvindo a gente, que o teranóstico a junção, e aprendi com vocês também, né? Da terapia e diagnóstico. Então, em vez de fazermos primeiro um exame, depois escolhermos um tratamento de forma separada, a gente pode utilizar a mesma molécula, né, para localizar a doença com precisão e também fazer o tratamento. Então, essa perspectiva, o Brasil está preparado do ponto de vista científico. A gente tem excelentes profissionais, a gente tem centros de referência e pesquisadores reconhecidos internacionalmente. Isso é um ponto muito importante, porque se não tivéssemos essa capacidade, nada seria feito. O desafio agora, eu acho, estruturar toda essa tecnologia chegue ao maior número de pacientes. Isso significa aí investir em produção de radiofármacos, infraestrutura, logística, formação profissionais, de profissionais e também para pesquisa em próprio território nacional, ter fomento, e é exatamente essa visão que inspirou o PL 2267, que foi elaborado por nós aqui junto com vocês. Ainda sobre teranóstico, doutor Marcelo, quando falamos sobre radiofármacos como o Lutetium, o actínio e o chumbo, e essas novas terapias alvo-moleculares, qual radionuclídeo o senhor acredita que pode transformar a medicina nuclear na próxima década? Maiara, é difícil a gente escolher um único radionucleotídeo, né? Porque cada um vai ter o seu papel importante em diferentes doenças. O lutécio, por exemplo, o lutécio 177, ele transformou o tratamento de paciente com câncer de próstata e tumores neuroendócrinos, enfim. Já o actínio 225 e o chumbo 212, eles representam uma nova geração de emissores alfa, extremamente promissor para tumores que são mais agressivos. Vocês sabem muito mais do que eu, né? Mas se você me permite, eu gostaria de mudar um pouco a sua pergunta. Mais importante, eu acho que sobre qual radionucleotídeo vai ser o protagonista, eu perguntaria quem vai desenvolver as próximas aplicações. É isso que a gente tem que pensar grande. E o Brasil tem capacidade para isso. O Brasil precisa ser mais ousado. Então, a gente precisa conduzir os ensaios clínicos inovadores aqui em território nacional e responder às perguntas que ainda não foram respondidas. Por exemplo, o lutécio tem grandes resultados importantes em pacientes com doença avançada e está sendo utilizado em ensaios clínicos em toda escala internacional aí. Mas será que a gente pode utilizar o lutécio em fases mais precoces do câncer de próstata? Aquele que tem, aquele paciente que fez o seu tratamento, está com uma doença muito inicial, tem um pontinho ali. Será que a gente pode utilizar nessas fases precoces? Será que a gente consegue aumentar as taxas de cura desses pacientes? Nós temos competência científica para isso. A gente tem que desenvolver a medicina nuclear também nessa fronteira do conhecimento. A gente não pode ficar só atrás do que é feito no exterior, na Europa e Estados Unidos. E então, eu te responderia dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado. Indo nessa linha, né, doutor Marcelo, justamente, né, da ousadia, que é uma coisa que a gente vem discutindo bastante, né, no nossos podcasts, né, doutora Maiara, ao longo desse ano todo, né, a gente tem falado justamente de descentralização de produção, tentado ajudar a disseminar o nosso conhecimento, né, da nossa ciência como um todo. Então eu trago uma pergunta, né, hoje, doutor Marcelo, você acha que o maior desafio, né,
seria produzir esses radiofármacos aqui no Brasil, né? Ou fazer com que eles cheguem aos nossos pacientes? Você acha que existe espaço realmente para uma cadeia produtiva nacional voltada para esses radiofármacos terapêuticos? Os dois desafios são igualmente importantes. Eu acho que na medicina nuclear, produzir e garantir o acesso, eles fazem parte da mesma cadeia. Não adianta a gente ter a capacidade de produção se o radiofármaco não chega ao paciente no tempo adequado, da necessidade do tratamento daquele paciente. Como você sabe, muito desses radionucleotídeos, ele tem meia-vida curta. E ele exige uma logística extremamente eficiente. E também não adianta a gente ter hospitais preparados se a gente depende de uma cadeia de suplemento vulnerável à crise internacional. Porque a gente viu aí durante a pandemia, que durante uma crise sou eu primeiro, e depois os outros países, né? Então, quem produz tem essa prerrogativa. É claro, se a gente produzisse também, tivesse numa crise, a gente vai atender o mercado nacional primeiro e depois o exterior. E isso faz parte da sobrevivência, né? O meu primeiro, depois a gente atende o restante. E por isso que a gente precisa pensar aí de forma integrada e fortalecer a produção nacional. Melhorar a logística, ampliar a rede de radiofarmácias, formar profissionais e garantir que esse financiamento seja adequado para que a gente faça tudo isso, né? E o sucesso vai ser medido pela quantidade, não vai ser medido pela quantidade de radiofármacos, mas pelo número de pacientes que a gente consegue atingir. Doutor Marcelo, recentemente nós terminamos uma série no Médico Exotalks sobre a medicina nuclear em todo o país. E uma dor muito grande da maioria dos profissionais, principalmente que trabalham em pequenos e médios serviços, é com relação à logística e produção nacional de radiofármacos. E há um medo. Então, assim, a pergunta é, existe alguma tecnologia nuclear que o Brasil corre o risco de perder se demorar para tomar alguma ação? Mayara, eu acho que o maior risco não é perder uma tecnologia específica, mas eu acho que é perder o ritmo da inovação. A medicina nuclear, como você sabe, ela está evoluindo muito rapidamente e está sendo assim o expoente dos tratamentos. E os novos radiofármacos, emissores alfa, inteligência artificial e a medicina personalizada está mudando toda a prática médica. A gente está vivendo uma revolução na medicina. Quem investir agora em pesquisa, infraestrutura, inovação, vai ser protagonista. Quem esperar vai depender cada vez mais de tecnologia desenvolvida em outros países. O Brasil tem uma oportunidade única. A gente tem pesquisadores, universidades, centros de excelência, e na ciência perder tempo significa perder competitividade. Por isso que colocar o PL coloca uma diretriz ali para que a gente possa desenvolver tudo isso, né? Então, a sua pergunta é muito pertinente. E indo nesta linha, né, doutor Marcelo, entrando no nosso bloco para falar de ciclotrons, de produção nacional, né, se o senhor tivesse recursos para fazer um investimento hoje na infraestrutura da medicina nuclear brasileira, onde colocaria esse recurso? Pergunta difícil, porque eu não concentraria o investimento em um único equipamento, de jeito nenhum. Se eu tivesse à frente, por exemplo, do Ministério da Saúde, eu investiria na construção de uma rede nacional de medicina nuclear. A gente precisa, primeiro, fortalecer essa cadeia, né, com a produção de radionucleotídeos, as radiofarmácias, os ciclotrons, equipamentos de PET-CT, SPECT, né, e a formação de profissionais. Então, a gente tem que ter uma cadeia que ela rode com financiamento e se
um desses elos ele falhar, todo o sistema perde eficiência. Então, a gente precisa organizar o sistema, a gente tem isso. Então, a primeira coisa, não é sair gastando, é organizar o sistema. Eu lembro quando eu era secretário de pesquisa e a gente teve uma pandemia à nossa frente. E a gente organizou o sistema um mês antes da decretação da pandemia. E a gente conseguiu enfrentar, por exemplo, aquele sequenciamento que vocês viram, está sequenciando lá, aqui, lá na Amazônia e tal. A gente não usou novos equipamentos, a gente utilizou sequenciadores que estavam nas universidades com pesquisadores capacitados para operar aqueles equipamentos. O sistema existia. Enquanto o Ministério, nos LACENs, precisava ainda comprar os sequenciadores. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia teve uma ajuda muito, muito importante na organização com o que já existia. E se eu tivesse que destacar uma prioridade, eu diria, sem dúvida, que investiria em uma infraestrutura capaz de integrar a assistência, a pesquisa e a inovação. Ou seja, hospitais que não atendem os pacientes, mas eles desenvolvem novos radiofármacos, ele tem essa especialidade. Por que não investir nessa especialidade dele? Outro vai fazer ensaio clínico, e o outro produz recurso humano. A gente integra tudo isso, vê quem tem a sua especialidade e cria um sistema nacional com cada um tendo o seu papel. Acho que falta eficiência. Doutor Marcelo, diante de tudo isso, o país possui alguma infraestrutura suficiente para atender à demanda futura da medicina nuclear? Mayara, eu adoraria falar que sim. Mas eu acho que a gente está fazendo aqui um trabalho importante de fazer o diagnóstico, né? E trabalhar para que tudo melhore. Não é uma crítica, é um diagnóstico. O Brasil possui centros de excelência, isso é comparável aos melhores do mundo. Mas eles não estão concentrados nós não temos, né, ele disponibilizado em várias regiões. A gente está concentrado em algumas regiões do país. E a demanda por medicina nuclear, ela deve crescer de forma bastante expoente, né, nos próximos anos, impulsionada principalmente pelo envelhecimento da população, pelo aumento da incidência de câncer, né, que está atrelado uma coisa à outra, a expansão do teranósticos, né, e da medicina personalizada, e por isso a gente precisa ampliar a nossa infraestrutura de forma planejada. Não se trata também de instalar mais equipamentos, mas a gente precisa fornecer toda a infraestrutura para toda a rede. Então, a gente tem que ter a produção de radiofármacos, logística, radiofarmácias, profissionais. É um grande desafio. E transformar ilhas de excelência em uma rede nacional integrada, aí sim, aí talvez a gente consiga colocar essas demandas do futuro que você colocou para que a gente possa realmente ter eficiência. E neste sentido, né, doutor Marcelo, você acredita que o PL pode estimular novos investimentos em ciclotrons e centros de produção regional de radiofármacos, auxiliando nessa descentralização da produção? Eu acredito que sim. Talvez, eu acho que seja uma das maiores contribuições do PL. O papel do projeto de lei não é dizer onde construir o síncrotron, a radiofarmácia. O papel do projeto de lei é dar direção e oferecer segurança para quem deseja ou quem queira investir. Então, a medicina nuclear exige investimento elevado, de longo prazo, e quando existe uma política nacional com objetivos claros, estabilidade, e atenção do poder público, né, com essas iniciativas, porque está colocado em lei que tem que ter atenção para isso,
Eu acredito que a gente pode ter uma direção. E eu acrescentaria só um ponto: o Brasil é um país continental, né? A gente precisa de uma rede inteligente, com produção regional, onde faça sentido, né? E integrada ao reator multipropósito brasileiro, né? Que a gente tanto necessita, e todos a esse serviço. O PL realmente ele cria exatamente esse ambiente de planejamento. Doutor Marcelo, nesses mais de 60 episódios do Médico Exotalks, conversando com profissionais de todas as regiões do Brasil, sempre também outra dor trazida é a questão da desigualdade regional. Como que podemos reduzir essas desigualdades regionais no acesso ao PET-CT oncológico, por exemplo? Olha, a solução... Eu queria dizer primeiro, Mayara, que essa é uma questão central. A gente não pode ter regiões que têm acesso e outras regiões que não têm acesso. O acesso à medicina nuclear não pode depender do CEP do paciente. Então, a solução não é simplesmente distribuir os equipamentos pelo Brasil também. Também não é uma solução. Porque não tem dinheiro para tudo isso. Os fundos são limitados, né? E é preciso planejar uma rede assistencial muito importante para atender a todos. Então, o PET-CT, ele depende de radiofármacos, logística eficiente, equipes capacitadas, manutenção e financiamento, por isso que é caro. Mas quanto que vale uma vida, né? Então, a gente precisa dar atenção a isso, e se faltar um desses elementos, o equipamento acaba sendo subutilizado. Então, não adianta colocar equipamentos em todo o território nacional. O Brasil precisa de centros regionais fortes. Então, centros regionais, eu colocaria dessa forma, para atender todas as regiões do Brasil, e tecnologias como telemedicina, inteligência artificial, ela pode aproximar esses centros de excelência de regiões mais distantes. Então, mais uma vez, a gente chega naquele ponto. Precisa de logística, precisa de organização, precisa de uma política nacional. É isso que o PL traz. Doutor Marcelo, indo nesta linha, né, justamente do acesso, né, a questão do PET-CT, né, além da molécula que a gente chama na medicina nuclear, que é o carro-chefe, né, que é a fludesoxiricose, marcada por 18, o famoso FDG, né, quais radiofármacos PET o senhor acha que acredita né, que terão maior relevância nos próximos anos? Bom, o FDG, como você sabe, ele revolucionou o diagnóstico, principalmente em oncologia, porque ele permite, né, identificar tumores com grande precisão. Então, isso foi um grande salto de qualidade, né, porque a gente pode detectar com mais precisão, e o futuro da medicina nuclear, ele está centrado no radiofármaco. E radiofármaco cada vez mais específico. Então, a gente atingiu esse patamar, mas outros patamares serão atingidos, né? O PSMA, por exemplo. Ele mudou completamente o diagnóstico, que para quem não está nos ouvindo, é o antígeno de membrana específico para câncer de próstata, né? E esse radioisótopo, o PSMA, ele mudou completamente o diagnóstico do tratamento do câncer de próstata. E a gente vê aí um crescimento importante de moléculas voltadas para doenças neurológicas, inflamatórias e outras mais complexas. E eu faria uma provocação, Heber. Mais importante do que a gente aí discutir qual será o próximo radiofármaco, mais uma vez, é quem vai desenvolver esse radiofármaco, né? Quem vai dar benefícios à sua população primeiro. E por que não atender a população de todo o mundo? O Brasil precisa participar desse processo de inovação.
A gente fica muito atrás, não é só na medicina nuclear, não. É em todas as áreas da medicina, da medicina avançada, né? A gente é muito dependente. Doutor Marcelo, o projeto de lei, ele destaca muito a necessidade de fortalecer a produção nacional de radionuclídeos e radiofármacos, como você já bem disse. Por que isso é tão importante? Porque a gente está falando, Mayara, de um insumo estratégico para a saúde. Diferente de vários medicamentos, né? Vários desses radionucleotídeos têm meia-vida curta, o que significa aí que precisam ser produzidos, distribuídos e utilizados em um intervalo muito curto de tempo. E quando a gente depende quase exclusivamente da importação, a gente fica vulnerável à crise internacional, problemas logísticos, interrupção de fornecimento. A gente já viveu isso no Brasil várias vezes. Então, qual o impacto que isso pode ter na vida dos pacientes, né? Então, um atraso como esse de abastecimento. Então, fortalecer a produção nacional não significa fechar o mercado nacional ou deixar de importar. Não. Significa dar ao Brasil a capacidade de responder às suas próprias necessidades. Isso é soberania. Indo justamente nesta linha, né, doutor Marcelo, né, como poderíamos reduzir, né, a dependência brasileira desses insumos importados, de fato, né? Não existe uma solução única. A gente precisa atuar em várias frentes ao mesmo tempo, como eu já falei anteriormente, né? Mas primeiro fortalecer a capacidade de produzir radionucleotídeos e radiofármacos no país, aproveitando aí a estruturas estratégicas e desenvolvendo o nosso reator e ampliando a capacidade da iniciativa privada. Então, o Estado brasileiro não precisa fazer tudo. A gente pode ter incentivos para que a iniciativa privada possa também participar dessa transformação, né? E, segundo, investir em pesquisa e em desenvolvimento é o carro-chefe dessa estratégia. Então, se a gente continuar investindo em ciência e tecnologia, 1% do PIB, como a gente está fazendo há décadas, enquanto a média da OCDE é 2,7% do seu PIB, e outros países como a China, 3,5%, Israel, 5%, e outros países da Europa, 3,5%, a gente não vai sair desse patamar de desenvolvimento. Não vai. Então, é aquela coisa, a gente está investindo, a gente não tem uma poupança para fazer os investimentos. A gente está correndo atrás, porque tudo é problema. Então, a fome é problema, saneamento básico é problema. Se você não tem uma estratégia de desenvolvimento, o país está correndo atrás das suas necessidades dia a dia. Não tem um planejamento estratégico na área da saúde, na área da ciência e tecnologia. A gente teria que passar por uma reforma muito grande, e aqueles grandes projetos de desenvolvimento teriam que ser retomados. E, por fim, eu acho que integrar o governo, universidades, hospitais, eu acho que é fundamental dentro dessa perspectiva, porque não é só recurso, é também organizar o sistema. Sim, concordo plenamente, né, doutor Marcelo, tendo essa oportunidade realmente, né, o PL traz essa ideia realmente da participação da iniciativa privada, de expandir, né, a medicina nuclear também, ter políticas de incentivos, né, o papel realmente, né, das universidades, né, dos centros de pesquisa, realmente, né, ajudar no desenvolvimento, né, da medicina nuclear é de fundamental importância, concordo plenamente contigo. É isso aí. Bom, e doutor Marcelo, o Brasil, você já citou que a gente tem que se tornar, na verdade, um ator produtor, de desenvolver, talvez, novos radiofármacos, radionuclídeos.
O Brasil, então, ele pode se tornar um exportador de tecnologia e radiofármacos no futuro? Existe alguma experiência internacional que serviu de inspiração para esse projeto? Para o Brasil se tornar um exportador? Eu acredito que sim. A gente pode se tornar um exportador de tecnologia, sim. Mas isso vai exigir tudo aquilo que a gente conversou até agora. Uma mudança radical, Mayara, de mentalidade. Então, o Brasil ele não pode continuar sendo e ter como meta somente produzir radiofármacos para consumo interno. Ele deve aí inspirar, estar inspirado, né, com os seus pesquisadores que têm essa capacidade de desenvolver novas tecnologias, gerar propriedade intelectual, exportar inovação, ajudar os seus vizinhos, porque nós somos um expoente regional e a gente já tem esse ingrediente necessário para esse desenvolvimento. Pesquisadores, universidades, a gente conseguiu integrar esses atores, fortalecer a pesquisa clínica, criar um ambiente favorável. A gente lutou durante anos aí para mudar o escopo da pesquisa clínica, que mudou recentemente. Eu lembro quando eu estava no CNPq, a gente trabalhou com a senadora Ana Amélia no projeto de pesquisa clínica. A gente tem que criar marcos regulatórios para que a gente desenvolva, né? E a gente olha a experiência do Canadá, da Austrália, Coreia do Sul, e até da Índia, que conseguiu um caminho diferente. Cada um conseguiu trilhar o seu destino, transformando ciência em política de Estado. Então, se a gente não tiver essa visão de que a gente pode transformar a ciência em política de Estado, e aí eu falo também, eu faço meia-culpa, que eu sou um pesquisador, e mudar a noção do pesquisador que não tem que fazer só paper, tem que entregar à sociedade, mas aí tem que mudar a política, porque a CAPES, CNPq e as fundações de amparo à pesquisa exigem do pesquisador que ele produza papers e forme pesquisadores, que é bom, que é ótimo, mas também tem que cobrar na mesma porcentagem, vamos dizer assim, aquela entrega para a população. Um pesquisador que entrega uma vacina, por exemplo, para tratamento da Covid, por exemplo, uma vacina nacional, esse pesquisador que existe, né, fez a primeira vacina do país, da história do país, durante a pandemia, que é lá da UFMG, Dr. Gazinelli. Essa entrega, para mim, Mayara e Heber, ele vale mais do que os 400 trabalhos do professor Gazinelli, que ele produziu a vida inteira dele. Mas isso tinha que ser computado pelo CNPq como 400 papers, entendeu? É uma entrega fabulosa que ele se dedicou e deixou de entregar papers para entregar para a população. Isso teria que ser computado. A partir do momento que a gente também mudar isso, talvez, a gente tem... Vocês estão vendo que a gente precisa mudar muita coisa, né? A gente precisa mudar um modo de olhar as mesmas coisas. Então, quando a gente olha de forma diferente, acho que eu tive essa oportunidade de ser um pesquisador de bancada, passar pesquisa clínica, trabalhar no exterior, passar pelo CNPq, passar pelo Ministério e agora no Legislativo, a gente tem uma noção de que não dá para fazer mais do mesmo. Ou a gente muda, ou a gente muda. Caso contrário, a gente vai ser engolido pelos outros, porque os outros estão fazendo, né? Então, a gente vai ficar sempre para trás. E, doutor Marcelo, continuando, então, a gente entra no bloco do RMB de infraestrutura estratégica, né? E a gente enxerga que o RMB aparece realmente como um dos pilares do projeto de lei. De fato, qual é a importância dessa infraestrutura, né, para o futuro da medicina nuclear brasileira? Olha, eu vejo o RMB como um grande laboratório. Não é eu tinha noção lá atrás, a gente vai produzir naquele lugar ali, até entender tudo, né? Por isso que é importante a gente entender, para falar de forma apropriada. Ele é um grande laboratório nacional, ele não vai servir apenas para produzir radioisótopos, mas ele vai gerar conhecimento. Né? Ele vai permitir desenvolver novos radiofármacos, testar novas aplicações,
apoiar a pesquisa em medicina nuclear, formar pesquisadores e atrair colaborações internacionais, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Fica muito simplificado quando a gente leva lá para o Ministério da Saúde essa visão, não, a gente não precisa, pode importar, para que produzir aqui? Não, assim como a gente fez lá o acelerador de partículas lá em Campinas, o Synchrotron, é um grande laboratório aquilo que atrai internacionalmente o quanto o Brasil tem ganhado com aquele laboratório. E quando a gente estava no Ministério, a gente criou o Laboratório de Biossegurança 4, atrelado à luz síncroton, para a gente ver aquelas partículas de vírus de alta complexidade, para entender aquilo e desenvolver novas tecnologias. Então, a gente está falando de um grande laboratório. Então, não é só um produtor de insumos, né? É um laboratório com um grande ganho para o Brasil. E eu concordo plenamente, né, doutor Marcelo, contigo, porque realmente, quando a gente olha para um reator multipropósito brasileiro e olhar para ele como um grande laboratório, como físico nuclear, né, aí 20 anos produzindo radioisótopos, eu não vejo a hora de ver ele funcionando. Exatamente, é isso que a gente quer. E sempre, nunca perder a perspectiva, caso contrário, a gente fica olhando sempre para a nossa janela, de que tudo isso é para o benefício da população brasileira. Então, para o paciente do SUS, sempre essa perspectiva. Então, a gente ama o que faz, né? Mas isso tem que estar na nossa cabeça, e está na nossa cabeça, que é atender aquele que precisa. Então, se a gente cria esse laboratório, a gente está criando uma estrutura que vai atender, lá no final, o benefício do bem-estar da população brasileira. E, doutor, como o senhor já disse, o RMB ele vai ser um grande laboratório. E muitas pessoas ainda associam apenas a produção do molibdênio 99, que é o principal ator aí na elaboração dos exames das cintilografias no Brasil inteiro. Isso é um equívoco? Qual será o verdadeiro papel estratégico do reator? Sim, é um equívoco. O molibdênio 99 é extremamente importante porque dá origem ao tecnécio, né? Utilizado aí em milhões de exames no mundo. Mas aí, como a gente falou, né, Mayara, reduzir o reator multipropósito brasileiro a isso é enxergar apenas uma parte do projeto, né? Então, se a gente enxerga só essa parte do projeto, fica muito restrito. Poxa, por que eu vou gastar tanto se eu posso comprar e não preciso, né? E fica reduzido a isso. Ele é uma infraestrutura científica nacional e, além da produção desses radioisótopos, ele vai apoiar a pesquisa, desenvolvimento de novos fármacos, teste de material, tudo aquilo que eu acabei de falar, né? Então, ele é um laboratório, na verdade. Então, não, é um equívoco reduzir somente a produção. E, doutor Marcelo, o senhor acredita que o RMB, ciclotrons e as radiofarmácias centralizadas, elas são estruturas complementares ou atuam de formas independentes? Elas são totalmente complementares, Mayara. E, como a gente falou, a gente precisa criar uma rede de desenvolvimento, né? Então, focar num único desenvolvimento, não. A gente precisa criar essa rede para ter várias alternativas e atender todo o território nacional. O território é muito grande, existem diferenças regionais e eles são totalmente complementares, totalmente. E, doutor Marcelo, como o senhor acha que a gente poderia construir um modelo nacional equilibrado entre uma produção centralizada e descentralizada, né? Porque a gente sabe como que a medicina nuclear precisa dos radiofármacos, né? Bom, primeiro eu entendo que não existe um modelo único. O Brasil acabei de falar, é um país continental com realidades muito diferentes nas suas regiões.
E alguns desses radioisótopos são mais adequados para a produção centralizada, enquanto os outros, né, por causa da meia-vida curta, exige uma produção mais próxima dos centros de atendimento. E o planejamento precisa ser técnico, baseado na demanda, na logística, nas características de cada radionucleotídeo. E por isso que o planejamento ele é muito importante. Então, o PL ele propõe exatamente essa visão, uma rede integrada em que diferentes estruturas trabalham de forma complementar. Aí, respondendo também a Mayara, né? E não vai se tratar de escolher entre centralizar ou descentralizar, mas combinar esses dois modelos de forma inteligente. Bom, agora vamos entrar no bloco 6 sobre inteligência artificial e medicina personalizada. Doutor Marcelo, daqui a 10 anos, o que vai ser mais transformador para a medicina nuclear? Inteligência artificial ou novos radiofármacos? Pergunta difícil. Eu não vou escolher entre um e outro, não, Mayara. Porque a verdadeira transformação, ela vai acontecer quando essas duas áreas trabalharem juntas. Então, os novos radiofármacos, por exemplo, eles vão permitir diagnóstico, tratamento cada vez mais específico, como eu falei anteriormente. Mas, por outro lado, a inteligência artificial vai ajudar a interpretar imagens, integrar dados clínicos, genéticos e moleculares e escolher a melhor estratégia para cada paciente. Está partindo aí para a medicina personalizada, né? E, na prática, a inteligência artificial vai acelerar a medicina personalizada e vai permitir identificar quais pacientes têm maior chance de responder a um determinado radiofármaco, acompanhar a resposta do tratamento e até apoiar o desenvolvimento de novas moléculas. Então, o futuro da medicina nuclear, na minha opinião, não vai ser definido pela inteligência artificial ou pelos radiofármacos isoladamente. Ele vai ser definido pela integração entre a biologia, a radiobioquímica, a medicina, a inteligência artificial, a física, os bioquímicos, os biofísicos. Então, a gente precisa estar muito atento a essa nova realidade em que a ação entre várias competências que vai levar o desenvolvimento. A medicina, a inteligência artificial é uma ferramenta, ela não é uma bengala. Então, a gente está discutindo aqui o projeto também de inteligência artificial que passou pelo Senado, e o senador foi um dos relatores e discutiu isso com muita precisão. As pessoas estavam no início olhando a inteligência artificial como o vilão. E a gente não pode olhar dessa forma. A gente tem que olhar como uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, tem que punir quem faz o mau uso e não a ferramenta. Então, eu só gostaria de deixar esse teaser aí para que a gente pense um pouquinho sobre a regulamentação também da inteligência artificial. Perfeito. Doutor Marcelo, indo nesta linha, né? O senhor acha que existe alguma área da medicina nuclear em que o Brasil poderia utilizar mundialmente, utilizando a inteligência artificial? Eu acredito que sim. O Brasil ele tem uma grande vantagem, no meu ponto de vista. Tem um sistema de saúde enorme, quantidade de pacientes enorme, um volume de dados muito grande e tem centros de excelência distribuídos pelo país. Então, esses dados, se eles forem utilizados de forma ética, segura, integrada, ele pode desenvolver aí algoritmos para melhorar o diagnóstico, prever resposta aos tratamentos, automatizar a quantificação de imagens e apoiar decisões clínicas. Só temos a ganhar. Qual país do mundo tem um sistema único de saúde com tantas informações assim? Todo mundo quer as nossas informações. Mas eu vou além. A inteligência artificial também pode acelerar a descoberta de novos radiofármacos.
identificar os alvos moleculares, otimizar o desenho do ensaio clínico. Então, o Brasil reúne competência em medicina nuclear e inteligência artificial. Se a gente aproximar essas duas comunidades, a gente só tem a ganhar. E, doutor Marcelo, quais oportunidades de inovação ainda estão pouco exploradas no nosso país? Maiara, eu vejo 3 grandes oportunidades. A primeira é a pesquisa translacional. A gente pode aproximar os laboratórios dos hospitais para que a gente possa transformar realmente as descobertas científicas em novos radiofármacos, novas aplicações clínicas, né? A segunda é a realização de ensaios clínicos multicêntricos, liderados pelo Brasil. A gente fica muito à mercê de ensaios clínicos que vêm e a gente vira, né, o quê? Não que não seja importante, porque ao participar, não liderar, mas participar, a gente também expõe a nossa população a benefícios importantes de ensaios clínicos, acesso a medicamentos que estão em teste. Isso é muito importante, mas a gente tem que ser mais ousado. Eu volto lá no começo. E a terceira é a convergência entre a medicina nuclear, que a gente acabou de falar, com a inteligência artificial, mas também com a biologia molecular, as terapias avançadas, né? E essas áreas estão evoluindo muito rapidamente, e elas podem evoluir juntas, por que não? Sim. E, doutor Marcelo, entrando agora no nosso bloco de formação profissional, a gente já discutiu um pouquinho, mas vale a pena trazer o contexto, né? Indo na linha justamente da expansão, né? O senhor acha que hoje o Brasil tem profissionais suficientes para sustentar essa expansão da medicina nuclear? Eu vou ser bem sincero. A minha avaliação é que ainda não. A gente tem competências, mas suficiente, a palavra sua foi suficiente. E é o suficiente, eu acho que não. Então, aí tem um desafio muito grande, e a importância, por isso que o projeto foi colocado, né? Para que a gente tenha a medicina nuclear aí, que vai crescer nesses próximos anos, impulsionada principalmente pelos teranósticos, pela medicina personalizada, pela ampliação das indicações clínicas, né? Isso significa que a gente vai precisar não apenas de médicos nucleares, mas também de radiofarmacêuticos, físicos, médicos, químicos, biomédicos, engenheiros, profissionais especializados em produção e controle de qualidade. Então, não é uma coisa específica. Por isso que eu falei para você, eu acho que ainda não. E o desafio não é apenas formar mais pessoas, mas formar equipes multidisciplinares distribuídas pelo país inteiro. Então, o papel da sociedade, da área, ele é fundamental. E a gente tem que estar muito atento a isso. Temos profissionais, sim, mas suficientes, não. E indo nessa linha, né, doutor Marcelo, justamente, né, ter disponibilidade, né, dos profissionais pelo Brasil, né, como evitar uma concentração de especialistas apenas nas capitais brasileiras? Bom, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente porque esse é um desafio de toda a saúde brasileira. E não vai ser resolvido apenas formando mais especialistas. Então, aí vai uma crítica muito com um recado muito bem dado ali, porque a gente está vendo, a gente tem 465 escolas médicas. O Brasil é o segundo país no mundo com maior quantidade de escolas médicas. E a gente viu o desastre que está sendo a formação médica nesse país. E quem vai sofrer, Éder? É o paciente. Será que nós estamos pensando que esse paciente ele pode ser atendido por um profissional que não foi capacitado, né? Então, a gente precisa criar essas condições
para que esses profissionais também eles possam trabalhar. Então, as escolas médicas, o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa que 70% das escolas médicas não têm a capacidade de formar um bom médico, ou não tem um hospital, ou não tem um número de leitos suficiente, enfim, os preceptores, enfim. Quantos por cento desses profissionais saem dessas escolas médicas para atuar com o paciente? Então, por isso que eu acho que não é a única solução, mas a gente tem que ter uma prova de proficiência médica. Foi colocado pelo senador astronauta Marcos Pontes, um projeto de lei que nós ajudamos a articular, para que a gente tenha, primeiro, bons profissionais. E mais, a gente precisa criar as condições para que esses profissionais possam trabalhar em diferentes regiões do país. Isso significa investir em infraestrutura, criar centros regionais de referência, utilizar a telemedicina, estimular redes colaborativas, oferecer oportunidade de pesquisa e desenvolvimento fora dos grandes centros. E a medicina nuclear é uma área altamente tecnológica. Quando existe uma rede integrada, como o projeto coloca, né, profissionais de diferentes regiões, eles vão conseguir atuar com o apoio dos grandes centros. E aí sim, eu acho, Heber, que a gente pode reduzir as desigualdades. E o objetivo deve ser a qualidade da assistência sempre. Doutor Marcelo, no nosso dia a dia, nós percebemos que os próprios médicos não conhecem a medicina nuclear. Como que podemos despertar o interesse dos estudantes da área da saúde para essa área? Como levar qualificação para regiões fora dos grandes centros? Mayara, eu acho que primeiro mostrando que a medicina nuclear é uma das áreas mais inovadoras da medicina atual. Mas como eu fui num congresso de biomedicina, onde tinha mais de 4.000 pessoas, 4.000 estudantes de biomedicina, onde a perspectiva de grande parte desses estudantes era fazer a ação estética. Mas eu dei uma conferência sobre a ciência, praticamente falando a minha trajetória, mas também colocando os dados científicos de como um médico pode se tornar um cientista e ter oportunidades. Então, a gente tem que aproximar esses estudantes da área da medicina e dizer, olha, a medicina nuclear é uma das áreas mais inovadoras da medicina atual. Então, ela reúne, olha só, a biologia molecular, imagem, terapia, inteligência artificial, medicina personalizada. Poxa vida, se a gente conseguir comunicar para os médicos ou outros profissionais também, que essa é uma grande oportunidade, a gente vai atrair esses profissionais, né? Eu acho que a gente pode levar essa qualificação para as regiões fora dos grandes centros, atraindo esses profissionais e fazendo com que eles voltem também, né? A gente precisa democratizar a formação. Hoje a educação à distância de qualidade, né? A telemedicina, as redes colaborativas e os programas multicêntricos de pós-graduação e outros, ele pode levar o conhecimento para todo o país. Então, formar a pessoa é importante, formar as pessoas é importante, mas inspirar as pessoas ainda é mais importante, né? Então, a gente precisa estimular os congressos que são feitos pela sociedade, eles têm esse papel, né? Então, a gente tem um desafio muito grande aí pela frente. E pegando esse gancho, né, doutor Marcelo, justamente da inspiração, né, entrando no nosso bloco de visão de futuro, né, se nós estivéssemos aqui, então, novamente em 2035, né, o que o senhor gostaria de enxergar na medicina nuclear brasileira? Olha, vale para outras áreas também essa pergunta, porque eu gostaria de encontrar o Brasil reconhecido não apenas por utilizar as melhores tecnologias, mas ser reconhecido por desenvolver essas tecnologias. Aí sim, aí eu acho que eu gostaria de enxergar esse futuro dessa forma. E eu espero
vi uma rede nacional, na área que a gente está discutindo aqui, uma rede nacional de medicina nuclear mais equilibrada, com acesso ampliado a todas as regiões, né, a produção nacional fortalecida, o reator multipropósito brasileiro plenamente operacional. Uma indústria inovadora, as universidades trabalhando lado a lado com os hospitais e as empresas, e também eu gostaria de ver o Brasil liderando ensaios clínicos internacionais, não só participando, né, e desenvolvendo novos radiofármacos, exportando esse conhecimento e, acima de tudo, eu espero que a gente possa olhar para trás e dizer que mais pacientes tiveram acesso ao diagnóstico precoce, tratamento mais eficaz, graças às decisões que a gente está tomando hoje. Então, o projeto de lei resolve? Não. Ele coloca foco. Então, um holofote para o Estado brasileiro. E eu acho que vai depender também muito da sociedade fazer com que esse projeto ande. Ele está parado aqui, ele precisa andar. E eu lembro quando eu era presidente da Sociedade de Biofísica, e lá em 2008, 2007, a gente veio aqui no Congresso Nacional porque existia uma ameaça de suspender o uso de animais em pesquisa científica. Imagina o que isso significa, né? Mas a gente precisava utilizar animais com ética. Então, a gente veio ao Congresso Nacional e a gente conseguiu passar a Lei Arouca, que protege os animais utilizados em pesquisa, e hoje a gente não pode tocar num animal sem ter um projeto de pesquisa autorizado pelo conselho local. Então, estou falando do Conselho Local, do Conselho Nacional de Ética com Animais, mas isso foi discutido lá atrás, quando eu estava aqui, em 2007, e ver isso hoje, que é uma realidade que ninguém sabe que lá atrás a gente trabalhou nisso, para que a gente tivesse essa realidade, eu acho que é isso que faz com que a gente tenha essa perspectiva que eu estou falando para você. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: quando a gente veio aqui, o presidente do Congresso era o José Sarney. Ele falou assim: professor, eu não sei o que o senhor está falando desse negócio de animal, que projeto que é esse? Aí a gente meio assim, né, presidente do Congresso não conhece? Ele falou assim: professor, se vocês não estão aqui dentro, é que é a sua casa. Se vocês não estão aqui para dizer o que nós temos que fazer, quem que vai dizer, professor? Os senhores têm que passar por todos os gabinetes, de todos os senadores, de todos os deputados, para eles conhecerem a importância desse projeto. E eu tenho certeza que ele vai vingar. Em um ano ele estava promulgado, porque a gente veio aqui no Congresso e ficou buzinando na orelha de todo mundo, né? É isso. Ótimo. Muito bom conhecer essas histórias, doutor Marcelo. E, doutor, o senhor então acredita que o Brasil ele pode deixar de ser apenas um consumidor de tecnologia, como já disse, para se tornar então um forte desenvolvedor de inovação em medicina nuclear? Eu acredito que sim, mas isso não vai acontecer naturalmente. E tudo isso, Mayara, vai ser o resultado de um planejamento e investimento. Então, se a gente ficar nesse posicionamento, que a gente costuma ficar aqui no Brasil, lá atrás eu também tinha, porque eles precisam fazer, porque tem que fazer, quem que tem que fazer? Nós que temos que fazer. Acabei de falar, eu saí lá do Rio de Janeiro e viemos aqui em comitiva e conseguimos fazer as coisas andarem. Não só nesse projeto, tem outra coisa também. Por exemplo, vocês lembram quando tinha a discussão do uso de células-tronco embrionárias para pesquisa? Então, a gente veio também no Supremo Tribunal Federal, lá em 2008 ainda, para deixar claro para a presidente Ellen Grace, a presidente do Supremo, estava lá uma comitiva de 5 cientistas, eu era o mais jovem, né? Então, aí ela perguntou: mas, professores, eu não estou entendendo muito bem isso. O que os senhores querem? Aí eu levantei a mão. E falei assim: presidente, o que a gente quer? Eu falei numa linguagem que todos podem entender. A gente quer utilizar
os embriões que nesse momento não mais implantam no útero da mãe. Eles serão descartados, ou seja, serão jogados no lixo. E esses embriões eles não vingam mais. Eu falei nessa linguagem, né? É claro que tem os termos técnicos. E a gente quer utilizar essas células para o desenvolvimento, para a pesquisa. É isso que nós queremos. Ela falou, mas é isso, professor? Então, vai lá conversar com o Aires Brito, que era o relator, e explica exatamente com essas palavras. E foi o que a gente fez. Ganhamos de 5-4 a utilização para pesquisa. Então, o Brasil precisa replicar, na medicina nuclear, a gente precisa replicar esses grandes centros em todas as cidades. A gente precisa construir redes inteligentes. A gente precisa estar presente para que isso aconteça. E o projeto, depois que ele for promulgado, a gente tem que estar aqui para ele andar, né? Eu acho que a gente vai ter aí um marco regulatório que vai dar a possibilidade de a gente fazer isso que a gente quer. Então, a gente está aqui no nosso podcast realmente tentando dar voz para a nossa ciência, dando voz para a medicina nuclear brasileira, né? Como físico, como médica, né, doutora Mayara, a gente está tentando trazer uma linguagem também acessível para todos, para falar da descentralização da produção de radiofármacos, tentando trazer a ideia da expansão da medicina nuclear, né? O que a medicina nuclear tem de importância para o Brasil, né? E indo nessa linha, justamente, doutora, eu queria deixar mais uma pergunta, né, para o senhor. A senhora acredita que teremos, então, no futuro, uma rede nacional mais equilibrada e menos concentrada, realmente, né, de medicina nuclear, de produção de radiofármacos nas capitais brasileiras? Vai depender de nós. De qual a importância que nós daremos, a importância a gente dá, mas como a gente vai trazer essa importância, porque dentro de um mundo, de um país que tem grandes e altas necessidades, como que a gente vai comunicar aos tomadores de decisão que a medicina nuclear também é importante? E vai depender da gente ter essa inserção aqui, e a gente tem mecanismos dentro do Congresso Nacional, com audiências públicas, as visitas a esses senadores, principalmente, tem que ver lá, o projeto está com quem? Quem é o relator? Quem são os senadores que estão naquela comissão? Visita todos eles nesse momento, visita o presidente da comissão, visita o relator e fala, olha, nós precisamos, o nosso objetivo é chegar aqui numa rede nacional que a gente atenda a população, e tudo isso que a gente conversou até aqui, a gente mostrou a importância da medicina nuclear. Então, acho que vai depender de nós. Quanto nós nos empenharemos para que essa consciência ela chegue aos tomadores de decisão. Marcelo, qual tecnologia terá provocado a maior transformação na medicina nuclear na próxima década? Apostaria em alguma? Eu acho que não vai ser uma tecnologia isolada, não, Mayara, mas a convergência entre elas. Então, no caso que a gente está discutindo aqui, os radiofármacos, os teranósticos, a inteligência artificial, a biologia molecular, até a genômica, elas vão trabalhar juntas para a formação integrada, e isso vai permitir diagnóstico cada vez mais precoce, tratamento verdadeiramente personalizado. E talvez a maior transformação seja justamente essa. Deixar de tratar doenças de forma padronizada para tratar cada vez mais os pacientes de acordo com as suas características e a característica da sua doença, especificamente. Então, eu acho que a integração de todas essas tecnologias. Não vai ter, não, uma tecnologia só. E, doutor Marcelo, qual seria o maior risco se a gente não avançar justamente com essa agenda do projeto? O maior risco é a gente ficar para trás. Né?
Com certeza. E não é apenas do ponto de vista tecnológico, né? Mas é também do ponto de vista científico e econômico. E a medicina nuclear está evoluindo rapidamente. Se o Brasil não investir em pesquisa, inovação, infraestrutura, formação de profissionais, a gente vai continuar dependente de tecnologia desenvolvida em outros países. Mas eu acho que tem outro risco que me preocupa, eu acho que ainda até mais, é perder talento. Os jovens pesquisadores, médicos, talentosos e os profissionais altamente qualificados, eles precisam encontrar oportunidade para inovar no Brasil. E por isso que o PL 2167, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, é uma proposta voltada para o futuro. Ele cria, né, ele busca criar esse ambiente entre a ciência, a inovação e o desenvolvimento para que eles caminhem juntos. Então, eu acho que esse é o maior risco. E, doutor Marcelo, se o senhor pudesse resumir o PL 2167 de 2025 em uma frase para os profissionais da medicina nuclear, qual seria ela? Em uma frase, eu acho que a medicina nuclear aponta para o futuro. E quando ela aponta para o futuro, a gente precisa estar preparado para ele. E nesse momento nós não estamos preparados para o futuro. E aí eu expando não só para a medicina nuclear. O Brasil está focado, não que seja ruim, nós somos aí a 7ª, 8ª economia do mundo, mas fica aí variando, 7ª, 8ª, 9ª, né? Mas tudo é aquela coisa, né? Que alguém já me falou, eu achei muito interessante. A gente exporta toneladas e importa gramas, com valor agregado de tecnologia que vem numa caixinha deste tamanho, que vale 10 containers de soja. É aí que está o problema, né? Então, não que não seja importante produzir, eu estou falando de commodities, né? Não estou criticando a agricultura, não, pelo contrário. Eu acho que a gente precisa pensar no futuro, e no futuro passa pela educação, pela ciência, pela tecnologia, e a qualidade de vida dos brasileiros, né? Se a gente não pensar na educação, ciência e tecnologia, a gente pode deixar, mais uma vez, de correr esse bonde da história aí, da biotecnologia, da medicina nuclear, e tem várias coisas, né, que a gente pode desenvolver. Eu sou um otimista em relação ao desenvolvimento, mas eu sou um realista em relação à organização. Nós não estamos organizados para o desenvolvimento. Doutor Marcelo, se daqui a 10 anos alguém olhar para esse projeto e dizer ele mudou a medicina nuclear brasileira, o que precisará ter acontecido para essa frase fazer algum sentido? Olha, Mayara, eu espero que daqui a 10 anos a gente possa dizer que mais brasileiros tiveram acesso à medicina nuclear. Se eu pudesse resumir, é isso. Porque aí isso representa diagnóstico mais rápido, e a gente sabe que diagnóstico mais rápido ele pode salvar a vida e pode também trazer qualidade àquele paciente, né? Então, eu acho que espero que 10 anos eu possa dizer para você que mais brasileiros tiveram acesso à medicina nuclear. E, doutor Marcelo, qual a mensagem que o senador astronauta Marcos Pontes gostaria de deixar para a comunidade da medicina nuclear brasileira?
Olha, Heber, eu conversei com ele antes de dar essa resposta, né? O senador Marcos Pontes, ele tem uma profunda admiração pela comunidade da medicina nuclear e pela comunidade científica como um todo. Desde quando eu era ministro, quando ele me convidou para ser secretário de pesquisa no Ministério, e ele reconhece a contribuição, principalmente que a medicina, os pesquisadores da comunidade da medicina nuclear, têm dado à saúde, à ciência e à inovação no país. E a mensagem dele é de confiança e de compromisso, a confiança na capacidade dos nossos pesquisadores, dos médicos, radiofarmacêuticos, físicos, biomédicos, e, na verdade, de todos os profissionais que fazem dessa área um expoente, né? E o compromisso dele é continuar trabalhando para que o Brasil tenha um ambiente cada vez mais favorável à ciência, à inovação e desenvolvimento tecnológico. Essa é a pauta dele: saúde, ciência e educação. E o PL 2167, ele nasceu justamente desse diálogo com a comunidade científica, e eu volto lá no começo, quando a gente conversou. Ele não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. E uma política só alcança esses objetivos quando ele continua sendo construído por aqueles que vivem a realidade todos os dias. E foi isso que a gente fez, né? E por isso eu acho que a mensagem é para que a comunidade científica da medicina nuclear continue unida, como fizeram ao nos buscar aqui no gabinete. E continue participando desse processo. Ele não parou, ele está aqui parado. Ó. Precisa de vocês aqui. E para que a gente possa construir esse futuro da medicina. Eu tenho certeza que a gente trabalhando junto, as sociedades científicas, e as empresas, o poder público, os hospitais, o Congresso Nacional, o Brasil tem todas as condições aí para se tornar referência internacional na medicina nuclear. Bom, doutor Marcelo, com isso nós finalizamos este episódio. Nós, do Medical Isotox, em nome de toda a medicina nuclear brasileira, queremos muito agradecer por este episódio e por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo senador Marcos Pontes e também pelo senhor, para que a medicina nuclear possa crescer. E ficou faltando alguma coisa? Quer complementar? Mais algum dado? Maria, eu queria agradecer, em nome também do senador astronauta Marcos Pontes, mas também em meu nome também, toda a atenção que vocês têm dado à medicina nuclear. Acho que esse podcast ele é importantíssimo para esclarecer todas essas questões que vocês colocaram. E o nosso objetivo, trabalhando no poder público, sendo no executivo, seja aqui no Congresso Nacional, no Legislativo, seja na bancada, né? O nosso propósito é sempre o benefício da população. Então, nós como médicos e profissionais da área da saúde, a gente tem esse objetivo. Então, queria agradecer e dizer que nós estamos muito satisfeitos com essa interação com a medicina nuclear. Muito obrigada a toda a nossa audiência, doutor Heber, pela colaboração. Bom, essa conversa ela mostrou que o Plano Nacional para o Desenvolvimento da Medicina Nuclear ele está sendo construído não só pelo Planalto, mas também por quem vive a rotina dos serviços, e essa construção também é sua. Então, se você é físico médico, tecnólogo, médico nuclear ou trabalha em qualquer uma dessas pontas da cadeia, essa construção também é sua. Então, as decisões que vão moldar a medicina nuclear nas próximas décadas estão sendo tomadas agora. Então, quanto mais vozes técnicas participarem, mais realista e mais justa vai ser esse plano. Se este episódio te fez pensar em algo que precisa ser dito, comenta, compartilha com um colega que também deveria fazer parte dessa conversa. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, siga o Medical ALD nas redes sociais para acompanhar os próximos capítulos dessa construção. No próximo episódio, vamos continuar essa jornada. Até a próxima!